país e do incumprimento das suas promessas eleitorais. De referir que os angolanos não viram a exibição do cartão amarelo, pois que a TPA tratou de censurar aquele ato, ou a Assembleia Nacional, não sei qual dos dois o fez. O que se passou na sala do plenário não foi visto em casa de quem acompanhou a transmissão. Um sinal preocupante, este facto, porque nos deu a clara indicação de que as transmissões em direto da Assembleia Nacional são, na verdade, passíveis de serem censuradas, porque sujeitas a um tempo de atraso pela passagem por diversas regis, onde as tesouradas são efetuadas. Foi a segunda vez que uma manifestação dos deputados em cerimónia do Estado da Nação foi alvo de censura. O Estado da Nação, proferido o ano passado, teve a particularidade de conter relatórios com obras concluídas que nem sequer tinham sido iniciadas ou realizadas. De que cito os célebres casos da Mediateca do Bié e da Estrada Nacional 230, que liga Malanja a Sauímo, bastante estratégica para o movimento de passageiros e de logística para todo o leste do país. 3 anos depois do início do atual mandato, urge fazer um balanço preliminar do país que temos e para onde caminhamos. Como vivia o angolano ontem e como vive hoje? Quais as fundamentais transformações operadas na vida dos angolanos? A sua vida melhorou? As suas expectativas foram correspondidas? Vive com mais esperança? Com melhores condições? E o país? Consolidou as suas instituições, particularmente aquelas garantes das liberdades, da democracia, com sinais de estabilidade económica e de crescimento? O país realizou os seus principais desafios, nomeadamente as eleições locais? Infelizmente, a todas estas questões, as respostas não são positivas. E tanto a UNITA como o seu presidente têm-se repetidamente mostrado disponíveis para, em conjunto com os demais parceiros e com a sociedade, criarmos as condições para as necessárias reformas que permitam a criação dos alicerces firmes e seguros para a construção de uma Angola de todos, de uma Angola para todos, inclusiva e desenvolvida. A nossa disponibilidade e repetidas propostas têm infelizmente sido ignoradas. Quero partilhar com os senhores jornalistas e com os angolanos em geral que o presidente da UNITA tem procurado consensos com as restantes forças políticas, com as organizações da sociedade civil e, naturalmente, com o MPLA e com o seu presidente, também presidente da República. E tenho convidado a abraçar uma revisão constitucional que proponha e reponha o direito dos angolanos poderem eleger diretamente o seu Presidente da República. Esta eleição não é possível hoje. Foi retirada da Constituição com a aprovação da nova Constituição em 2010. É em base a esta Constituição e aos poderes excessivos que ela atribui ao Presidente da República, único titular do Poder Executivo, sendo os seus ministros meros auxiliares. E é em base a esta interpretação que o Tribunal Constitucional limitou a fiscalização da Assembleia Nacional aos atos do Executivo. O Tribunal Constitucional, através do Acórdão 319, de 9 de outubro de 2013, tornou inconstitucional 4 artigos do regimento da Assembleia Nacional de então, proibindo a Assembleia de exercer a plenitude dos seus poderes, nomeadamente o da fiscalização aos atos de governação, a menos que esta fiscalização seja autorizada pelo titular do Poder Executivo. Um absurdo decidido a pedido de 22 deputados do MPLA. Ora, com este acórdão, põe-se em causa a eficácia e a ação de um órgão de soberania, um verdadeiro atentado ao Estado de Direito. No início do mandato de João Lourenço, renovaram-se as esperanças de mudanças. Decorridos 3 anos, o partido que governa e a sua liderança recusam alterar as más práticas e os modelos deixados pelo anterior Presidente da República. Criticam-no todos os dias, acusam-no de todos os males, mas recusam todas as propostas para tornar mais transparente o sistema político que permitiu todos os desvios de que eles próprios se queixam. Muito estranho. Como podemos aceitar tal posição por parte do MPLA e do seu Presidente,
também Presidente da República. Angolanas e angolanos, sem reformas não teremos um Estado democrático e de direito. E sem um Estado democrático e de direito jamais conseguiremos abraçar o desenvolvimento do nosso país. Não poderemos combater a pobreza, o compadrio, o protecionismo e a impunidade. Nós precisamos de resgatar as instituições que estão de mãos atadas e ao serviço dessa pequena elite milionária que condiciona o interesse de todos os angolanos, que faz aprovar leis para servir os seus interesses e que tem mantido o país refém dos interesses do partido do regime. Todas as nossas propostas têm sido ignoradas. Todas as vozes da sociedade têm sido ignoradas. Mesmo com a criação de fóruns de auscultação de cidadãos pelo Sr. Presidente da República, vêm de seguida exemplos que destroem a esperança de diálogo abrangente e fica apenas o marketing das cerimónias. Porque quando os interesses do regime colidem com os direitos e as liberdades do cidadão, a prática tem mostrado que estes direitos e liberdades são imediatamente ignorados e são feitas demonstrações múltiplas de que há censura na comunicação social do Estado. Há a constituição de monopólios, de rádios, de televisões, de jornais, violando a lei, violando os mais básicos princípios da pluralidade, com o objetivo de limitar liberdades para períodos de campanha eleitoral, que tudo indica já começou. Se o alvo da acusação de corrupção está fora do Palácio, preenche os telejornais, até na sua íntegra. Se está dentro do Palácio, é protegido, impede-se que seja noticiado. E todos os órgãos ao serviço do Estado continuam a obedecer às ordens superiores. É só ver o caso do diretor de gabinete e ministro de Estado da Presidência. Regredimos assustadoramente. A lei não é igual para todos e, quando assim é, todos estão em risco. Basta os seus interesses colidirem em algum momento com os do partido que governa, mesmo com os seus membros. Senhores jornalistas, certamente têm ouvido diversas intervenções nossas em que rebatemos as questões acima tratadas, nomeadamente as questões ligadas à reforma necessária. Nós vamos repeti-las quantas vezes forem necessárias, porque são passagem obrigatória para o futuro de todos nós. A implementação das autarquias são um imperativo constitucional. Não podem e não devem depender da vontade de uma pessoa ou de um grupo. O ônus da não implementação só pode ser imputado ao Sr. Presidente da República e ao seu partido. Assim, gostaríamos de vê-lo abraçar um calendário de compromisso que agende a lei da institucionalização das autarquias locais para novembro próximo. Sim, porque há mais de 2 anos que todas as leis estão prontas e só não são votadas para permitir ao Presidente da República a justificação do adiamento da convocatória das eleições. A Assembleia Nacional a ficar com as culpas de uma opção da Presidência da República. É tudo um jogo combinado no partido do poder e contra o interesse de todos os angolanos. Com certeza, a desculpa do Covid também não corre. E temos agora mais um exemplo que deixa muito mal o governo angolano. Os nossos vizinhos no sul, a Namíbia, têm o dobro de casos de Covid do que Angola. E o seu governo vai realizar eleições locais este ano, em convocatória efetuada pelo presidente Ashley Gingol. Foi feita para 25 de novembro, apesar do Covid, em 2020 e em simultâneo e em todo o território da Namíbia. Haja assim quem respeita o seu povo. Caso tenha alguma dificuldade, naturalmente o Presidente, a UNITA pode colaborar apresentando um cronograma de atividades que culminará com a realização das tão esperadas eleições. Nós entendemos incontornável a necessidade do novo registro eleitoral. E o novo registro não precisa de mais do que 3 meses para ser efetuado. Pode começar muito bem em março, abril, maio, terminou. E nós podemos ter, normalmente, eleições locais em agosto ou setembro de 2021. E deixe o empelhado colocar ministros a anunciar calendários
de atualização de ficheiros artificiais em atitudes antipatrióticas e absolutamente irresponsáveis. É mera ilusão pensar que alguma vez Angola abraçará a plena cidadania, a diversificação da economia e o desenvolvimento, continuando a negar o poder local. Oferecer serviços, boa escola, saúde, habitação, emprego, segurança, só com reformas e com o evento da real liberalização económica, em contraste com a vocação da excessiva intervenção do Estado no setor empresarial. Sr. Presidente da República, a guerra acabou há cerca de 20 anos. São bastantes para termos criado ganhos substantivos na consolidação de um Estado democrático, com infraestruturas funcionais e com serviços presentes em todo o território nacional, com inclusão social, porque o país que temos tem recursos bastantes para ter sucesso, apesar da crise. É inaceitável que morram angolanos à fome, como está a acontecer diariamente no nosso país. Um país com tanta terra fértil, com tantos recursos hídricos, com pouca população, com extensa costa marítima. Senhor Presidente, o MPLA não pode manter este país refém dos seus interesses partidários. Como têm sido caracterizados os atos administrativos do atual governo? Nós fizemos uma leitura atenta aos diários da República, órgão oficial da publicação dos atos legislativos e administrativos em geral. De janeiro de 2018 a agosto de 2020, dos 135 procedimentos de contratação pública autorizados pelo Sr. Presidente João Lourenço, 107 procedimentos foram por ajuste direto. A contratação simplificada. Portanto, repito, de 135, 107 foram de ajuste direto. O pior é que muitos podem pensar que os restantes 28 foram com contratos efetuados através de um procedimento de concurso público. Infelizmente, também não ocorreu. Não foi bem assim. Em 2018, foram 41 as autorizações de contratação por ajuste direto. Em 2019, foram 59 procedimentos, sendo 43 por ajuste direto e 16 por outras formas de contratação. Este ano, em 2020, temos 35 procedimentos por ajuste direto e 12 por outras formas de contratação. As outras formas envolvem o convite direto, a prévia qualificação ou o concurso público. Então, por estes números que constam dos diários da República, documentos oficiais, concluímos que mais de 80% dos procedimentos para a contratação pública publicados em Diário da República foram feitos por ajuste direto, como, por exemplo, a autorização para a realização da despesa no valor de $1.400.000.000 para a aquisição de uma plataforma digital para o manuseamento e preparação dos dados geofísicos e geológicos das bacias do Namibe e Benguela para as licitações petrolíferas. O procedimento é o de contratação simplificada, pelo critério material. Despacho Presidencial 132/19 de 22 de julho. Nós perguntamos, qual o interesse em fazer tantos ajustes diretos? Qual o temor, no caso concreto, em aplicar-se a concorrência plena, verdadeiro baluarte de uma democracia? A quantidade de contratações simplificadas ou ajustes diretos violam os princípios estruturantes da ordem económica, fundada na livre concorrência, pelo que, cientes que a melhor liderança é aquela que se dá pelo exemplo, temos imensas dificuldades em entender porque é que as entidades contratantes, todas as que recebem financiamento público, desde o Estado, os órgãos de soberania, os departamentos ministeriais, os institutos públicos e as entidades do setor empresarial público, recorrem ao procedimento por contratação simplificada. Não entendemos. As normas que obrigam a realização de procedimentos concorrenciais têm como objetivo a proteção de interesses financeiros públicos e a sua inobservância
implica que houve somente meras aquisições diretas, com ultraje à lei, situações que se enquadram nas normas do procedimento administrativo e que gera a nulidade do contrato. Outro sim, os fundamentos que o Presidente José Eduardo dos Santos usou para autorizar os contratos sem concorrência, agora tornados nulos e anuláveis pelo Presidente João Lourenço, são os mesmos que o atual Presidente usa para autorizar a rescisão de contratos do mandato de José Eduardo dos Santos. Quid iuris? O paradoxo é a correlação entre os discursos anticorrupção do Presidente e a ausência de eficiência e controle na contratação pública. Nos últimos 3 anos, sob o mandato do Presidente João Lourenço, foram adjudicadas obras públicas por contratação simplificada, portanto sem concurso público, num valor global de cerca de 2,5 mil milhões de dólares. Destacam-se 3 empresas, às quais foi adjudicado o maior volume de obras por essa via. O principal beneficiário do recurso à contratação pública simplificada foi a Matapalo Construções e Engenharia, seguida pelo grupo Manuel Couto Alves e pela Mota-Engil Angola. Ao Matapalo. No mandato de João Lourenço, nos últimos 3 anos, a Matapalo obteve 6 obras por contratação simplificada, tendo recebido cerca de 650 milhões de dólares para o efeito. Acontece, porém, que muitas obras são publicitadas ou mesmo publicadas como sendo adjudicadas de forma transparente, como as obras da circular externa do Lubango, quando no fim prevaleceu o ajuste direto. Despacho Presidencial número 101/19 de 24 de julho. Isto faz com que os dados sejam imprecisos em relação às demais obras abaixo mencionadas, como a da construção de infraestruturas na Mochima, cujo despacho presidencial número 118/18 de 19 de dezembro autoriza a celebração do contrato com o Matapalo como consorciada sem a mínima correlação expressa com o diploma que procede à abertura do procedimento, ou que precede a abertura do procedimento. Globaltec. Não entendemos como uma empresa de direito espanhol, Globaltec, de desarrollos e engenharia, com fortes suspeitas de corrupção a partir da sua matriz, em Espanha, e que em 2016 tinha sido chumbada pelo nosso Tribunal de Contas por não ter provado capacidade técnica e financeira para levar adiante 23 empreitadas na tenha sido agraciada com 24 empreitadas no mesmo local e por ajuste direto. Despachos presidenciais número 1/19 de 7 de junho do Sr. Presidente João Lourenço. Telecomunicações. A liberalização ora iniciada visava a atribuição de 2 licenças, uma ao operador estatal e outra atribuída por livre competição. Acontece, porém, que misteriosamente a licença da Angola Telecom foi subconcessionada a terceiros e está envolta em mistérios, secretismo e, claro, ao habitual mercado da corrupção. Quanto à 4ª licença, o titular do Poder Executivo, na qualidade de representante do Poder concedente, o Estado, autorizou, através do despacho número 21A/18 de 23 de fevereiro, a abertura de um concurso público internacional para a celebração de um contrato de cessão de serviços públicos de comunicações eletrónicas para a atribuição de um título global unificado. Todavia, através do despacho número 1064/18 de 2 de abril e do despacho número 137/18 de 29 de maio, o Ministro adota o concurso limitado por prévia qualificação, portanto, procedimento de contratação diferenciada, ao que consta na norma delegante, tendo o concurso sido anulado pelo despacho presidencial número 58/19 de 25 de abril. Por fim, foi aberto um novo concurso público, mas todo o emaranhado no acesso ao exercício do quarto operador tornou nebuloso e maculado este processo. Tanto é assim que os concorrentes com experiência internacional abandonaram o processo por indício de fraude, pelo que é de todo recomendável a reforma do procedimento em curso, analisando-se os reflexos internos e externos quanto ao modo de exercício da competência procedimental, optando-se por mais respeito pela legalidade e pela transparência. Casas do Calumbo, Centro Covid. Não entendemos a autorização para a despesa e a abertura de procedimento de contratação simplificada para a aquisição do imóvel infraestruturado com 200 residências
cito na comuna do Calungo, município de Viana, por quase 25 milhões de dólares, considerado pelo mercado como casas sociais e extremamente sobrefaturadas. Despacho presidencial número 65/20, de 4 de maio, foi que o autorizou, e que entra em contradição com outro despacho presidencial, o 79/20, de 5 de julho, que enuncia que as infraestruturas referidas estão parcialmente construídas, inclusive as 200 casas. Sonangol. Não entendemos porque que as compras de derivados do petróleo, gasolina, gasóleo marinho, pelo país, em milhares de milhões de dólares por ano, não é feita com transparência. E aqui também se aplica o ajuste direto. De que cito como exemplos o despacho presidencial número 61/18, de 24 de maio, no valor de mais de 4 mil milhões de dólares, para o período de 1 de abril de 2018 a 31 de março de 2019. Gostaríamos de tomar conhecimento dos contratos de 1 de abril de 2019 a 31 de maio de 2020 e do contrato vigente. Novos dados sobre a recuperação de capitais. O Sr. Presidente da República entendeu finalmente ontem começar a partilhar alguns dados sobre a corrupção e a sua versão da recuperação de alguns capitais e bens patrimoniais. E fez-o através de uma entrevista a um jornal americano, o Wall Street Journal, colocando o teto da dilapidação do erário em cerca de 24 mil milhões de dólares americanos. Interessante o seu escalonamento em cerca de 13,5 mil milhões desviados da Sonangol, 5 mil milhões através da Sodiam e da Indiama, e os restantes 5 mil milhões de outros setores. O arresto de bens imobiliários em cerca de 4,2 mil milhões e a recuperação em dinheiro no valor de 2,7 mil milhões de dólares. Ainda bem que entendeu começar a partilhar alguns dados numéricos que há muito todos nós vínhamos exigindo. Há quem, violando assim a universalidade desta e de todas as leis. E o que o governo deveria ter feito seria fazer o retorno da lei à Assembleia Nacional, proceder-se às alterações eventuais necessárias, voltar a votar-se, o Sr. Presidente fazer a promulgação da lei e a sua publicação ser efetuada. E só depois deste procedimento é que as finanças poderiam proceder à sua execução nos moldes em que o fizeram. Assim, os descontos efetuados por opção discricionária são ilegais e muito graves como procedimento. Os valores descontados devem ser restituídos aos seus titulares, porque ilegalmente executados, porque as leis são iguais para todos. Vivemos hoje quase 45 anos desde a independência. O sonho de uma nação adiada, mas sistematicamente prometida. O MPLA e o governo, ano após ano, prometem novos caminhos, novos programas, novos valores, mas persistem nos mesmos hábitos, nos mesmos valores corrompidos, nas mesmas políticas. É assim que a falta de transparência dos negócios do Estado continua a ser a regra. É assim que o nepotismo, o amiguismo, o cabritismo continuam a ser a regra. É assim que a democracia e a liberdade continuam cortadas. Mas o objetivo deste discurso é de podermos, no Estado da Nação, vermos respondidas as apreensões que os angolanos têm. Por Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, com respostas claras às questões do combate ao Covid, sem que este combate adie o país. A diminuição do número dos mortos e de mortos neste combate. Temos um número muito elevado. O equipamento de proteção sanitária aos profissionais de saúde dos hospitais deve ser garantido a todos eles, que por não o terem, muitas vezes sem alternativa, fogem dos doentes quando estes chegam aos hospitais. Porquê? Porque também estão expostos e estão com falta de condições. A imensa campanha
que todos acompanhamos, de aviões com material de combate ao Covid, foram seguidas por todos. Mas que hoje, na maioria das províncias, não há materiais de testagem, nem de proteção, nem sequer testes rápidos nos hospitais e postos de saúde. É inaceitável. A problemática da educação e o início do ano escolar sem condições, em especial para as escolas do ensino primário, é outro problema. Há quem diga que o Covid trouxe também este lado, de expor a nossa realidade. Não é aceitável a inexistência de condições como estas que nós temos vindo a constatar. Absolutamente inaceitável. O aumento exponencial da pobreza e o elevado número de mortes por dia de crianças mal nutridas, outra questão que gostávamos de ver o Sr. Presidente a explicar. Respostas urgentes à seca que continua a matar e a penalizar populações no sul de Angola. Perante tantos milhões anunciados, outro problema que gostávamos de ver respondidos por Sua Excelência. E dizer aqui que, infelizmente, a intolerância política voltou ao nosso dia a dia, em múltiplas províncias. Não sei se por aproximação eventual de alguma campanha eleitoral. Deixo aqui, para finalizar, uma palavra de encorajamento e de profundo respeito a todos os profissionais de saúde, e não só, que combatem a pandemia do Covid-19. Também as famílias, um encorajamento às famílias que perderam os seus entes queridos por consequência do Covid. Temos mesmo aqui ao lado, em Viana, o Centro de Segurança de Saúde no Trabalho, cuja diretora, a doutora Isabel Cardoso, faleceu esta semana, a quem prestamos a nossa vénia e os sentidos pésames à família. A todos, o nosso apelo: respeitem as normas sanitárias. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela comunicação. Os próximos minutos serão dedicados às perguntas dos senhores jornalistas. Temos dispostos aqui na sala 2 microfones para os quais devem dirigir as vossas questões. Portanto, do extremo direito tem um microfone e aqui do esquerdo também, para os sentados deste lado. Da agência Lusa, eu queria questionar, em relação aos valores que foram anunciados pelo Presidente e que abordou agora, há também juristas que colocam questões relacionadas com a legalidade, com a forma como está a ser feita a recuperação dos ativos, nomeadamente não havendo, em alguns casos, processos judiciais em curso ou julgamentos. E queria saber se é também a sua opinião se este processo de recuperação dos ativos deveria acontecer após os julgamentos e condenação das pessoas envolvidas, ou se deve continuar a ser feito da forma como está a ser feito, com mais transparência a nível dos números. Não sei se respondo caso a caso, mas vamos fazê-lo. É conhecido por todos os digníssimos jornalistas e quem nos acompanha que nós temos a opinião de que o combate à corrupção é dirigido. Não é universal. E todos os dias vêm-nos provas desta evidência. A pergunta que me foi aqui colocada é uma boa pergunta para, mais uma vez, termos a prova de que o combate é dirigido. E porquê que é dirigido? Porque nós temos casos que, não tendo sido julgados, foi feita a apreensão dos bens. Foi feita a condenação pública nas prisões. Foi feito o julgamento público destes casos na imprensa, principalmente na imprensa pública. Mas temos outros casos com evidentes provas de corrupção, onde o protecionismo é absoluto. 2 pesos, 2 medidas, particularmente membros do governo. E nós nunca dissemos que não há combate à corrupção. Nós temos dito que o combate à corrupção é dirigido. Há perseguidos e há protegidos. O que é grave. Anula o seu efeito.
sobre a questão da recuperação do bens. Naturalmente que ela deve ser feita em circunstâncias de prova objetiva. Mas nós temos aqui a oportunidade de trazer também o outro esclarecimento, que é a avaliação do valor dos bens imóveis. Nós vimos um valor atribuído que estamos muito longe de entender se corresponde ao valor real. Porque se o valor é o empréstimo que foi retirado para se fazer a compra, nós sabemos que há aí algum tipo de fábricas que receberam financiamentos, por exemplo, de $1.000 milhões e que não valem metade do dinheiro. E que foram feitas entregas, provavelmente até porque já não era conveniente os seus proprietários ficarem com elas. Então, todas estas questões devem ter um tratamento bem mais fundamentado, bem mais sério, porque se trata do interesse de todos nós. Agora, tinha outra questão. Como no ano passado, no anterior discurso do Estado da Nação, apresentaram o cartão amarelo, se admitem este ano apresentar um cartão vermelho? Bom, eu penso que o grupo parlamentar tem seguramente a condição de responder à sua pergunta. Não tenho condição de lhe responder, mas não tenho dúvidas nenhumas que merece o cartão vermelho, pelo balanço que o país se encontra e por estarmos bem piores do que as circunstâncias do ano passado, em todas as circunstâncias sociais e económicas do país. Caríssimos jornalistas, vamos fazer então da seguinte maneira: perguntas num bloco de 5 e seguidas de respostas pelo Sr. Presidente. Boa tarde, meu nome é António Sacovaia, correio daqui anda. Sr. Presidente, o que é que se oferece dizer em relação à matéria avançada do Novo Jornal, que diz, cito, o MPLA está a elaborar um plano para a briga política. Adalberto Costa Júnior está a ser vigiado e combatido a presa ao Estado. O que é que se oferece dizer em relação a isto? Sr. Presidente, muito recentemente, um membro do Governo de Sombra da UNITA, por refiro do Sr. David Quesadilla, veio a público dizer que tinha sofrido um suposto aliciamento por ter sido indicado a fazer parte de um órgão do Estado do Governo. E este rejeitou tomar posse. A indicação da David Quesadilla, aquele órgão pelo Presidente da República, João Lourenço. Obrigado. Sr. Presidente, muito boa tarde. Sr. Presidente, devido à aprovação da Constituição da República de Angola em janeiro, sabemos qual foi a posição. Uma vez que efetivamente em Angola não se conhecem Estados, não se conhece nenhum governo que teve efetivamente a coragem de colocar isto ao público, os desvios exacerbados que Angola conheceu, e que se o Presidente da República vem agora dizer que foram dilapidados do erário público 20 militantes por parte de membros da inteligência. Matéria esta que, já o disse uma vez, tratei com o Sr. Presidente da República, em audiência. São as más práticas do regime angular. São razões que estão na base das nossas propostas também da reforma do Estado, a reforma dos seus procedimentos, onde muitas instituições, em vez de tratarem do interesse de todos nós, pergunta sobre a CNE. Seus jornalistas, de forma muito direta, nós não temos qualquer dúvida que as atuais leis eleitorais e da Comissão Nacional Eleitoral não nos poderão conduzir a eleições livres, justas e transparentes. É impossível. Porque não são leis democráticas. A UNITA trabalhou com a sociedade civil, posso partilhar com vossas excelências, trabalhou com os outros partidos e tem versão atualizada de propostas de alteração destas leis. E, inclusive, já fez entrar no Parlamento uma proposta destas, não foi este ano apenas, e que foi recusada a levar ao agendamento pelo MPLA.
Dizer também que a SADC, região de que somos parte integrante, tem uma lei eleitoral modelo, uma lei democrática modelo, para servir de inspiração às leis dos países membros. O governo angolano ainda não soube abraçar esta sugestão, mas o Parlamento angolano tem deputados que são membros do Fórum Parlamentar da SADC e assinaram, votaram a aprovação desta lei modelo. Esta lei modelo contrasta com a lei que nós temos no nosso país e tem aspectos democráticos que nós nunca conseguimos trazer para a nossa lei como referência. Então, não tenho nenhuma dúvida que não só precisamos do estrito respeito à Constituição, que diz Comissão Nacional Eleitoral Independente, como precisamos de democratizar a Comissão Nacional Eleitoral. E partilho aqui, a UNITA vai lutar dentro dos limites democráticos que tem para podermos ter uma alteração dos desequilíbrios que hoje se encontram na administração eleitoral da CNE. É impossível qualquer partido ganhar eleições quando tem na CNE uma maioria de militantes do MPLA a decidir sobre o interesse partidário em toda a sua administração. E, portanto, em nome da democracia, em nome da transparência, nós temos que levar este exercício ao limite. Propusemos também o MPLA. Estamos esperançosos que os interesses de Angola se sobreponham aos interesses do partido MPLA e possamos, de facto, virar a página e possamos abraçar esta Angola que trouxe esperanças quando vimos eleger um novo presidente, que este novo presidente estivesse disponível para as reformas democráticas que o país carece. Não vamos desistir desta esperança, mas nós precisamos, efetivamente, de uma alteração à lei eleitoral, tal como aqui citei, de uma eleição direta do Presidente da República, do Presidente da República que vá ao Parlamento prestar contas. Precisamos também de uma alteração à lei da Comissão Nacional Eleitoral, que traga representatividade igual, que é aquilo que acontece em todos os países democráticos. Todos os partidos têm um representante. E, portanto, intervêm de forma igual, com uma valência. E isto traz transparência. De outro modo, vamos continuar a ver o vício em que temos vivido. A última pergunta. Em momento algum, aqui foi feita uma crítica, aqui foi feita uma observação de que os números são baixíssimos em relação à realidade, sobre aqueles números partilhados sobre o Presidente da República. Também foi feito um apelo. Não entendemos como é que estão tão pequeninos, principalmente vindo do intérprete da governação, que tem acesso aos números efetivos, muito mais do que qualquer cidadão. E como contém desafios e riscos, e como o combate tem sido dirigido, nós temos claramente a necessidade de dizer o que pensamos e de sermos contribuintes neste combate à corrupção. E não sermos seguidores cegos de aquilo que nos querem imputar como verdades absolutas. Portanto, pensamos que estes números não encontram justificação por serem muito baixos e estamos a trazer contribuições 1000. Aliás, o texto que acabei de partilhar aqui trouxe uma série de alternativas possíveis de serem seguidas, que qualquer delas permite ser um contributo para aumentar substantivamente este número pequeníssimo, que tem também o risco de se poder dizer o combate à corrupção está concluído, atingimos a percentagem essencial das suas recuperações, porque na realidade os atores dos desvios são os membros do MPLA. E não é impossível que haja aqui todo um programa de protecionismo aos verdadeiros milionários deste país, que estão no MPLA. Não vejo. Muito bem, Voz da América. Boa tarde, Sr. Presidente. Manuel José, Voz da América. Eu gostaria de fazer algumas perguntas.
A primeira das quais tem a ver com a Covid-19.